tarde a todos e bem-vindos a mais um Café Noreg. Hoje temos o prazer de receber aqui o nosso presidente, Reinaldo Bussieri, titular, tabelião de protestos de títulos, presidente da Noreg RJ, para os poucos que não conhecem. E hoje vamos falar exatamente a respeito de protesto de títulos. Eu acredito que entre as especialidades notariais e registrais, a especialidade que mais mudou nesse um ano, claro que tivemos novidades em todas as especialidades, obviamente, sem sombra de dúvidas, mas a que mais mudou a sistemática como um todo foi o protesto de títulos. Realmente, em um ano tivemos novidades em série a respeito de protesto de títulos. Então, hoje decidimos vir aqui falar exatamente sobre protesto de títulos, que tem tantas novidades para passar para os nossos colegas. Então, já começando, doutor Reinaldo, o protesto ele tem enfrentado vários desafios. Em linhas gerais, quais providências têm sido tomadas, o que temos de novidades? Em primeiro lugar, Alex, boa tarde a todos, os colegas, as colegas, e prazer e honra é a minha de estar aqui e poder, quem sabe, esclarecer um pouco sobre a atividade de protesto, né, que é a minha especialidade. E com muito prazer, com muita honra, eu estou aqui e a Noreg é a menina dos olhos da Noreg, porque a Noreg, eu acho que além da congregação dos colegas, a coisa que mais importante ela faz é justamente a formação, a reciclagem, o aprendizado da classe notarial, para que cada dia fique melhor no desempenho das nossas funções. Então a Noreg é a menina dos olhos da Noreg. Eu fico bastante, parabéns, especialmente lisonjeado, né, ao saber disso logo no nosso presidente, né? E você é o meu diretor querido, né? Porque você é o diretor justamente da Noreg, que tão importante é para a nossa classe. Com relação a isso que você falou, realmente o protesto, ele nos últimos tempos, aliás, há bem pouco tempo, ele sofreu inúmeras modificações, embora o protesto, por uma necessidade, uma vez que os nossos maiores clientes são os bancos, já há algum tempo ele já vem na vanguarda dessas novidades em relação às demais atividades. Como, por exemplo, nós temos a nossa CRA, que é a Central de Registro de Arquivos Eletrônicos, desde o ano, se não me engano, se não foi 2000, foi 2001. Portanto, há 18 anos que todos os cartórios de protesto, eles estão interligados à CRA através dos institutos com as suas centrais estaduais. Então, ele já está bem na frente há algum tempo, há pelo menos 18 anos. Ele já adquiriu a maioridade. Em relação às especialidades notariais e registrais, com certeza o protesto de títulos é aquele que há mais tempo está informatizado e eu diria que é o que está melhor integrado, até por conta de todo esse tempo que ele já possui de história dentro da informatização. E agora, com esses novos provimentos, a partir da maioridade, os novos provimentos, o protesto ele ganhou um músculo, né? Ganhou um plus em relação ao que já estava sendo feito. Nós tivemos o provimento 86, que deu um impulso muito grande para a nossa atividade, que com essa interligação, com essa forma informatizada de nós prestarmos nosso serviço, tinha até então um óbice que era quase que intransponível, qual seja, as diversas tabelas que existem no Brasil, com diferença de valores, diferença de formatação, algumas com fundos e outras entidades participando dos emolumentos,
E o provimento, ele veio dar essa oportunidade de acordo com o Código Civil, dos emolumentos serem postecipados. Ou seja, o protesto hoje, ele não é pago mais pelo credor. Ele é uma obrigação do devedor, que ao pagar a dívida, ele, juntamente com esse pagamento, vai pagar os emolumentos e as taxas a posteriori, né? E com uma vantagem, dando a possibilidade de você receber através de cartão de crédito até com financiamento. Então isso também eu acho que foi um grande salto na equação da questão da dificuldade da distribuição de títulos, embora com todos os cartórios interligados. Ou seja, nós conseguimos agora, como os emolumentos são pós-pagos, na realidade houve uma unificação, digamos assim, entre aspas, das tabelas, uma vez que, pelo menos para dar entrada, no Brasil todo não há mais nenhum óbice, não há mais nenhum valor a ser pago ao dar entrada em um título para protesto. Ou seja, todos os estados ficaram iguais nisso. Obviamente, na hora do pagamento, esses emolumentos vão ter que ser pagos conforme a tabela de cada estado. No entanto, para todos os estados não existe mais essa barreira de entrada. Antes alguns estados adotavam, outros não. Enfim, o São Paulo, se não me engano, foi o primeiro a adotar o pagamento postecipado, outros estados seguiram, mas nem todos. O próprio Rio de Janeiro existia convênios para as empresas, faziam convênios, mas não era para todos. E agora nós temos para todos essa possibilidade. Então, exatamente essa possibilidade de pagamento pós-pago, a lei, o provimento no caso, ele diz as hipóteses de pagamento pós-pago e uma hipótese específica que ainda vai ficar como pré-pago. O senhor poderia esclarecer essas hipóteses? A única hipótese seria dos títulos ingressados no cartório por pessoas físicas ou de direito privado com mais de um ano. Com relação às instituições financeiras, bancos, todos são pós-pagos. Então você disse que normatizou, quer dizer, que foi feita realmente facilitou muito em função, porque como nossas tabelas são estaduais e criadas por lei, para que se modifique isso, necessário se fazia uma lei para cada estado que não tinha, porque eram poucos os estados que tinham lei com os emolumentos pós-pagos. No Rio de Janeiro, diminuindo, quer dizer, minorando esse problema, o Tribunal de Justiça ele aprovou que, através de convênios feitos com a participação do tribunal, as empresas, normalmente a pessoa física não teria movimento para isso, as empresas poderiam, através desse convênio, não pagar os emolumentos da entrada e esses emolumentos serem pagos por ocasião da quitação da dívida junto ao cartório. Sem dúvida, essa foi uma normatização muito interessante e exatamente nessa toada de deixar equalizar os emolumentos de protesto no Brasil todo, entrou-se a ideia da SEMPROT nacional. Então temos emolumentos pós-pagos para todo o Brasil, para todo o território nacional, e ao mesmo tempo o SEMPROT nacional, que é exatamente o provimento em seguida, o provimento seguinte, que foi o provimento 87, agora de 2019, do CNJ. Então eu gostaria que você me falasse a respeito desse outro provimento que normatizou. Para que vocês entendam, né, quer dizer, quem não é da atividade, todos os cartórios estão interligados, né, através da CRA em São Paulo. Só que a nossa central em São Paulo, ela é interligada com as centrais estaduais. E as centrais estaduais são interligadas com todos os cartórios daquele estado. Então, a SEMPROT, ela veio justamente integrar todos os cartórios do Brasil em uma única central. É a Central Nacional de Protestos. Então, todos os cartórios, novidade para você, já estão interligados
na Semprot, que aguardando eu estou sabendo que o Rio de Janeiro será um dos estados pilotos, o Rio e São Paulo, para que nós recepcionemos os nossos títulos através da Semprot. Já está operacional e os cartórios já estão interligados com a nossa Central Nacional. Perfeito, perfeito. Realmente uma novidade muito interessante e é uma ótima novidade saber que o Rio de Janeiro ele vai estar entrando no projeto piloto aí da Semprot já na funcionalidade da própria central. É muito positivo isso, exatamente porque nós temos que interligar as centrais todas e considerando o Rio de Janeiro como segunda economia nacional, realmente tem essa necessidade de que ele sirva como um piloto para a funcionalidade da Semprot. O pagamento ele continua sendo antecipado, então só em uma situação, ou seja, do particular que ingressa com título para protesto e esse título ele tem mais de um ano. Seria isso? Perfeito, exatamente. A única alternativa, quer dizer, a única exceção ao não pagamento dos emolumentos na entrada, ou seja, o não pagamento pelo credor, porque normalmente quem leva o título para protesto é o credor, não o devedor. Então o devedor ficou isento, o credor ficou isento de pagar os emolumentos antecipadamente. E a única exceção é para a pessoa física ou uma pessoa de direito privado que não seja instituição financeira, banco ou mesmo uma financeira, que tenha um título com mais de um ano. Nessa única hipótese é que se paga os emolumentos na entrada. Ainda dentro dessa linha da parte de central, da parte de interligação e a parte eletrônica, temos a lei, inclusive anterior a esses provimentos, agora de 2019, a Lei 13.775, do final do ano passado. Foi dos últimos dias do ano de 2018. E nessa lei existe a regulamentação da chamada duplicata escritural, que a doutrina tem chamado de duplicata escritural. O que vem a ser essa duplicata escritural dessa lei, da 13.775? Bem, a lei, ela complementa essa modernidade na forma de cobrança, porque as duplicatas, uma das características da duplicata era o documento cartular, né? Existia um documento físico, registrado em um livro próprio e, há um tempo atrás, esse livro era registrado em RTD. Depois não se registra mais esse livro, mas era um livro que o contador é obrigado a escriturar todas as duplicatas. E com essa lei, essas duplicatas, elas vão nascer e vão morrer com o pagamento ou com o protesto de forma virtual. Elas deixam de existir o papel. Isso é um avanço muito grande, é uma velocidade que se dá ao comércio, porque hoje o mundo necessita dessa velocidade, dessa simplicidade no comércio, na troca de negócios, né? E a duplicata era um entrave nessa negociação era um entrave. Ela dificultava e demorava e burocratizava o sistema. Com essa lei, hoje a duplicata nasce e deixa de existir virtualmente. Ou seja, na realidade, o que se chamava daquela duplicata eletrônica, duplicata virtual, que muita gente falava que existia uma duplicata eletrônica, na verdade era a duplicata em papel cujos dados eram transmitidos de forma eletrônica. Agora, realmente, essa duplicata escritural vai ser realmente uma duplicata virtual e eletrônica, não uma duplicata virtualizada. Exatamente, né? Porque a duplicata eletrônica, ela existia, você
digitalizava essa duplicata e jogava no meio eletrônico, mas com a existência física, né? E a lei veio transformar isso numa coisa muito mais moderna, totalmente virtual. Ou seja, ou escritural, como eles chamam. Ou seja, nós temos dois provimentos, 86 e 87, que vieram para complementar e melhorar essa modernidade que já era trazida pelos cartórios de protestos, junto da Lei 13775. Ou seja, a ideia da Lei 13775 com essas novidades é que ingressa-se, por exemplo, a gente pode imaginar um cenário não tão distante, esperamos que muito em breve, que a pessoa, credor, possua uma duplicata escritural totalmente eletrônica, essa duplicata escritural ela seja enviada pelo próprio SEMPROT e essa duplicata virtual ela seja protestada com os emolumentos pós-pagos. Ou seja, na verdade não teria basicamente nenhum empecilho para o protesto, nenhuma burocracia para o protesto e uma velocidade de cobrança e agilidade para recebimento dos emolumentos muito grande. E essa cobrança e agilidade para recebimento dos emolumentos é interessante, especialmente numa época como a nossa, que nós vemos o judiciário assoberbado de demandas. Então o extrajudicial, mais uma vez, assim como, por exemplo, o apostilamento de AIA, assim como o inventário e partilha extrajudicial, divórcio extrajudicial, retificação, uso capião, mais uma vez, o extrajudicial ele ajuda a própria sociedade brasileira, tirando litígios que seriam, de outra forma, totalmente desnecessários do Poder Judiciário. Eu diria até um pouco diferente do que você falou. Eu acho que o Judiciário ele não tem que ser movimentado se não existe litígio. Sim. Né? É ao contrário. Por exemplo, o divórcio consensual. Por que você teria que entrar com um processo e tal e se demonstrou-se tão rápido, ágil, útil e eficiente? Porque não tem briga. Se tiver briga, vai para o judiciário. Né? O inventário, se os herdeiros são maiores, capazes, concordes, para que ir no judiciário? O judiciário está com 150 milhões de processos. Eu assisti uma palestra no STJ agora, semana passada, que isso representa um processo para cada 2 brasileiros. Então, o judiciário ele chegou no limite, ele não tem mais como receber demandas, porque, segundo lá na palestra, o brasileiro ele é beligerante. Agora, ele gosta do judiciário, então ele gosta de judicializar. E eles estão querendo, e que bom, porque eles contam com a nossa participação, a nossa ajuda e com a confiança plena que ele tem na nossa atividade. Né? Eles falaram em pessoas capacitadas, ingressaram por concurso público, com conhecimento, detentores de fé pública, e com isso eles querem justamente tirar do judiciário o que, quando não existe o litígio, para que nós resolvamos, né? Porque sem dúvida. Os capazes nós já demonstramos que somos. Com certeza. E hoje, inclusive, na parte, por exemplo, de inventário, partilha extrajudicial, divórcio extrajudicial, você ingressar com uma ação não tendo litígio entre as partes, faz 12 anos que tem a possibilidade do extrajudicial e hoje parece algo da Era das Cavernas entrar com uma ação se o casal que está se divorciando ele não tem nenhum problema, não tem filhos menores, enfim, tem nenhum empecilho. Hoje em dia, alguém que fala uma coisa dessas parece até, meu Deus do céu, mas uma coisa tão antiga, não existe, parece que nunca existiu isso e era o normal na sociedade antigamente. Antigamente, 12 anos atrás, isso foi ontem para o direito, né? Isso foi bem recente. E eu costumo dizer às pessoas quando me indagam, Reinaldo, quanto tempo demora para fazer um inventário? Porque o inventário da minha avó demorou 10 anos. E agora minha mãe faleceu, quanto tempo demora? Eu falo, olha, no cartório, 24 horas. Porque o que demora é você pagar um imposto de transmissão, o ITD, o Estado demora em média 30 dias, mas se você chegar no cartório com a documentação toda em ordem, pronta para lavrar a escritura,
é no dia seguinte, se você não for amigo do tabelião, porque se for é no mesmo dia. E é mais ou menos a mesma... Não está fazendo favor nenhum. Sim, exatamente. E é mais ou menos a mesma coisa do protesto, quer dizer, na realidade uma ação de execução de título extrajudicial, mesmo título judicial, demora simplesmente anos no judiciário, e no protesto existe uma chance extremamente grande disso ser resolvido em uma questão de dias. Quer dizer, então não só a nossa classe, que ela já sabe disso também, os advogados que nos assistem, um advogado ele estará assistindo mal um cliente dele se ele não orientar o cliente que tenha um título antes de uma execução, que antes de entrar com a execução judicial e tentar o protesto, até porque esse cliente, desde agora, final de dezembro, ele não vai gastar absolutamente nada para entrar com esse protesto. Ele não vai nem pagar um emolumento do cartório. Então, realmente, é interessante não só a classe saber isso, mas a própria população, porque é um serviço extra que está sendo feito sem custo nenhum para o credor, e esse custo está sendo jogado exatamente para a pessoa que deve arcar com esse custo, que é o devedor. Previsto em lei. Então, exatamente previsto desde o próprio Código Civil, que fala que os custos todos de execução e de cobrança, caso o devedor ele não seja pontual, cabem a ele, devedor, pagar o que é absolutamente, não só previsto em lei, mas do ponto de vista de justiça também extremamente justo, né? Ele que deu causa. O devedor que deu causa à dívida que está sendo posta. Não, e a despesa. E a própria despesa. A dívida existe, e se houve despesa na cobrança, ele foi o causador. Porque atribuir ao credor essa obrigação, né, se o devedor deu causa àquela despesa. Então, como você falou, é uma questão de justiça. Sim, lá. E agora também, dentre esses provimentos recentes, teve a mudança do cartório competente para o protesto. Mudança importantíssima, assim, fulcral para o sistema. Quer dizer, a gente percebe que o sistema todo ele está em mudança, ele está em transformação, porque desde o pagamento póstumo, a parte da duplicata, que é o carro-chefe dos títulos de forma virtual, a central de protestos e também a própria praça de pagamento, quer dizer, mudou tudo, emolumento, o local de pagamento, a central de protestos, a duplicata que era uma cartolar e virou realmente algo virtual, tudo mudou em um ano. Pois é, essa mudança ela foi primordial para nós, principalmente dos cartórios que não estão no estado de São Paulo, e mais ainda na capital. Por quê? Era na praça de pagamento, era o cartório competente era na praça de pagamento, ou naquele que você escolhia, né, quando o contrato elegia o foro da cidade de tal, era aquele. Hoje é no domicílio do devedor. Não importa que a sede da empresa credora fique em São Paulo e quem vendeu esteja no Rio de Janeiro, porque se o devedor residir em Petrópolis, quem vai protestar sou eu. Não, e perfeito isso também. Fez justiça. Também não só fez justiça com os próprios cartórios, como também para o devedor. Para o devedor, porque o devedor, quer dizer, um ponto essencial que o protesto sempre fala em relação aos birôs de crédito é que o devedor ele fica notificado. Só que quando era na praça de pagamento, na prática, muitas vezes, grande parte dos títulos, ele não era notificado porque tinha apenas o edital. A partir do momento que é o domicílio do devedor, realmente vai ter uma notificação pessoal ao devedor a respeito daquele título que está sendo protestado, até para ele pagar, que é o que se espera, o normal, ou mesmo, de repente, se não aceitar o protesto, entrar com uma sustação de protesto ou algo do gênero. A grande diferença do birô de cobrança para o protesto é justamente esse ponto principal, que é a intimação. O devedor, ele é intimado na sua residência da existência da possibilidade do protesto, caso não seja pago naquele prazo que a lei determina, que são 3 dias da notificação, da intimação. Se ele não for encontrado, se ele não residir mais lá, se for uma empresa que esteja fechada, aí sim vai para o edital. O birô, ele manda uma cartinha simples e negativa à pessoa. E
o índice de recuperação de crédito, ele é tão expressivo no processo que hoje as procuradorias, de um modo geral, da Fazenda Nacional, Procuradoria do Estado e do município, eles estão se utilizando do protesto assim de uma forma bem significativa. Para você ter uma ideia, o Estado do Rio de Janeiro, agora recentemente, inclusive deu um trabalho extra, ele protestou todos os IPVAs dos últimos 5 anos, com a esperança e com a certeza, né, de uma receita que foi substancial, o índice de pagamento. As pessoas falam em 60%, mas eu vou falar por experiência própria, o índice de recuperação lá no cartório, eu percebo isso, principalmente das CDAs, hoje das dívidas que são provenientes dos entes públicos, entre 40% e 50% de êxito na cobrança. E isso é uma coisa muito expressiva, porque dependendo do valor, não interessa para o ente público iniciar um processo de execução, porque vai ser muito mais caro do que ele tem que ir para receber. Fora que um processo de execução desse entraria exatamente uma vara de fazenda pública, que exatamente as varas de fazenda pública são aquelas que são as mais assoberbadas de todas do judiciário. Exatamente. Quer dizer, o juiz, ao invés de ele tem que ficar, ele vê casos na vara de fazenda pública de remédios, casos assistenciais extremamente sérios e obviamente, quer dizer, faz muito bem para a própria sociedade tirar casos, por exemplo, de uma cobrança de um IPVA do judiciário para deixar o juiz vendo os casos que eles são próprios. Também do IPTU, como também do Imposto de Renda da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de uma cota do imposto, que às vezes a pessoa passa desapercebido. Então, uma dívida de 2.000 e poucos reais vai entrar com uma ação de execução fiscal numa vara de fazenda federal para cobrar 2.000. Não tem cabimento. Existem, inclusive, é interessante falar isso, que existem provimentos da PGFN internos falando que ele só cobra a partir de certos valores as dívidas com a União. Valores abaixo de certo montante não são cobrados pela PGFN. Ou seja, eles esperam esses valores atingirem patamares mais altos para entrar com a ação de cobrança. Eles têm um parâmetro que a Mariana podia tirar o celular daqui. Parou. Eles têm parâmetros de cobrança até X reais protesta. De X bem mais para cima, aí sim compensa uma execução. Tocou o celular. Tirar o celular. Pode levar a pasta. Pode levar a pasta que aí não atrapalha. E aí o que acontece? E esse índice de recuperação é muito substancial, muito importante. Agiliza o crédito, diminui a despesa. E também, já que você falou da assistência dos advogados, uma coisa que nós gostaríamos que tivesse assim um incremento, talvez por desconhecimento, não é tanto feito, é o protesto de sentença transitada em julgado. Muitas vezes... Isso é muito de desconhecimento dos advogados. Eu acredito que seja. Porque dentro do índice de êxito que nós estávamos falando, no caso de 50%, o advogado, ao invés de entrar com uma execução, né, de honorários, ele protesta a sentença transitada em julgado e tem 50% de probabilidade de receber antes sem nenhum gasto, e sem nenhuma perda de tempo no judiciário. E sem o processo de execução, que nós sabemos que é bastante moroso, a própria execução. Pode ter até um rito sumaríssimo, mas o que acontece? O judiciário está assoberbado. Ele tem muitos processos, o juiz tem muitos processos a dar sentença. Sem dúvida. Tem muitas audiências a serem feitas. Então, isso faz com que uma coisa que deveria ser rápido,
ágil acaba se arrastando em função do acúmulo de serviço que a gente claro, tem. Sem dúvida, que é muito grande. E um provimento que entrou também, e nesse caso já sai um pouco dessa parte toda tecnológica que nós tivemos, enfim, sai todo desse desenvolvimento tecnológico, porém já entra em outro viés, também bastante moderno, que é o viés exatamente da conciliação, da desjudicialização. Nós tivemos um provimento geral a respeito de conciliação e mediação em cartórios. O próprio CPC de 2015, ele traz esse viés de coparticipação das partes, não só da não surpresa decisão, mas também que pode ser feito um acordo até mesmo a respeito do rito processual que vai ser feito. E, finalmente, além da conciliação e mediação em cartórios, nós temos o provimento 72, que é específico. Existe o provimento da conciliação geral em cartórios e temos também, muita gente não sabe, quer dizer, fora do protesto não sabe, que temos também um provimento específico, que é o provimento 72, que ele é sobre conciliação e mediação em cartório de protesto. Ou seja, existe a conciliação e mediação geral e a conciliação e mediação em cartório de protesto. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Perfeito. O provimento 72, ele criou a possibilidade de você, no cartório de protesto, instado pelo credor ou também pelo devedor, de ter a possibilidade, desde que autorizado pelo credor, você fazer a mediação através da conciliação, com ou não vantagens na quitação, mas isso já é também, como nós estávamos falando, uma tentativa de retirar do judiciário, em nome da desjudicialização, as execuções fiscais, as execuções de um modo geral, né? Então, você no cartório de protesto, você receberia o pedido, a solicitação do credor, pedindo que se tentasse a cobrança de uma forma amigável. Só que o provimento, como todos os provimentos, ele é muito rígido nas suas exigências, né? Você tem que ter necessariamente um mediador no cartório, você tem que ter instalações próprias, você tem que cumprir aquelas normas da mediação, do mediador ser credenciado pelo NUPEMEC, você ter a autorização da corregedoria local, você tem que apresentar um plano de atuação para que você possa fazer a mediação e, ao mesmo tempo, ele estabeleceu o valor dos emolumentos enquanto cada estado através de uma lei, né, ele cria os seus próprios emolumentos. E nesse estabelecimento, ele determinou que esse trabalho ele custe o preço de uma certidão simples de protesto. Sim, a certidão simples, atualmente, o Estado do Rio de Janeiro está, se não me engano, R$ 28,50, algo assim, pouco mais, pouco menos, dependendo do ISS de cada município. Exatamente. Né? Então você vê que não é uma coisa vantajosa para o tabelião, né, criar toda essa estrutura para cobrar um valor, intimar a pessoa, chamar a pessoa, receber a pessoa, ter o mediador credenciado, claro, e autorizado pela corregedoria, e na hora dos emolumentos, R$ 28,00. Na mediação, o valor de uma escritura sem valor declarado, que são cento e poucos reais. Então, não está compensador, enquanto não se... Sim, deve-se editar para poder passar a funcionar. É uma ideia ótima essa mediação. A ideia é sensacional. É ótima a mediação. A ideia é maravilhosa. Mas realmente ainda precisa ter emolumentos para compensar toda a estrutura do cartório, senão vai ficar uma coisa deficitária. As pessoas pensam, o tabelião só pensa no dinheiro. Não é isso, porque você tem gastos que você tem que suportar, né?
As pessoas, muitas das pessoas, muitos até advogados que frequentam o cartório, não sabem que dos emolumentos, o tabelião, ele aufere como seu ganho alimentar em torno de 30% do que ele recebe. Não, porque não só tem... Tem os repasses, tem os impostos. E tem as despesas, são todas dele. Sim. Com a responsabilidade do tabelião, pelo ato que pratica. Então, não é assim como todo mundo pensa. Você, na hora de você aumentar seu gasto, você vai ter que pensar na sua receita para ver se faz jus àquele investimento. Porque eu não vou fazer um investimento porque eu não tenho retorno. Eu passo a ter prejuízo. Então, não é pensando só no dinheiro, é pensando na possibilidade de eu prestar esse serviço, que é excelente para as partes, excelente para o credor e para o devedor, você poder mediar e talvez até trazer uma vantagem para o devedor na quitação da sua dívida, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ainda existe a possibilidade interessante desse mesmo provimento de que o credor ele autorize o tabelião a negociar condições especiais de pagamento. Ou seja, o próprio credor ele pode chegar e autorizar o tabelião a falar, olha, nesse caso aqui, negocia com o devedor, pode ir até tanto o pagamento, enfim. Então é interessante também porque o próprio tabelião muitas vezes ele fica numa posição de que, mesmo que não sentem as duas partes à mesa, ele mesmo pode oferecer uma condição especial de pagamento, porque aí o devedor fala, olha, não tem como eu pagar tudo, de repente se parcelar parte, tendo essa autorização do credor, ou seja, obviamente é tudo autorizado pelo credor de forma expressa, que ele tem a segurança jurídica, e muitas vezes o credor ele sabe que aquele devedor ele até quer pagar, ele não quer ficar com o nome sujo, enfim, mas ele sabe que às vezes é um pequeno negócio, um comércio, que não tem condições, né, de efetuar o pagamento de forma integral. Com certeza. O país passou por uma crise financeira violentíssima, né? Nós estamos saindo agora, se Deus quiser, ele decola, mas muitos devedores, eles não são devedores porque querem, eles são devedores por necessidades, né? Porque muitos comércios fecharam, né? Muitas pessoas perderam seus empregos e com isso trouxe um número muito grande de inadimplentes involuntários, quer dizer, inadimplentes momentâneos, né? Porque não é aquele que é um inadimplente quanto mais, que compra sem saber, sabendo que não vai pagar. Então essa possibilidade, eu havia dito antes, né, que de você você poder negociar essa dívida desde que é autorizado pelo credor, dependendo da dívida, compensa o credor até 50% de desconto, ou parcela em 10 vezes, porque ele tem nas contas dele, ele tem um valor que não existe, porque não foi pago. Sim, sem dúvida. Então, essa possibilidade de receber é muito, muito bom. Hoje mesmo saiu no Valor Econômico, no jornal Valor Econômico, falando aquilo que eu disse, uma reportagem grande sobre a recuperação do crédito das CDAs, da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, por coincidência é hoje. Sim, sim. E estimulando justamente isso, e gozado da reportagem, eles falam da possibilidade da mediação, eles só não sabem que nós ainda não estamos fazendo, não por motivos alheios. Motivos claro. alheios é por pura necessidade mesmo, porque você vai ter um gasto. Claro, sim. E se você investe, você tem que ter um retorno, no mínimo do que você investiu. Claro, mas sem dúvida isso vai chegar. Nosso serviço é público, mas eles são, não pode esquecer, é um serviço público prestado pelo particular. Não é que vise lucro, mas que pelo menos pague suas despesas. Mas eu acredito que com esse grande sucesso que tem tido, tem inclusive a matéria do Valor Econômico, saiu hoje, realmente eu vi a matéria desses estados que estão entrando, aderindo, os municípios, enfim, essa cobrança de CDAs e o grande sucesso, que estão conseguindo. Então eu acredito que o próprio poder público, percebendo por interesse dele, no caso de receber,
eu acho que eles vão fazer uma lei de mediação que seja algo factível, com valores factíveis, até porque ao Estado interessa ter essa mediação e que ele receba de alguma forma. Existe até o decreto, agora que o Bolsonaro fez, se não me engano, foi convertido em lei, se não me engano se chama contribuinte legal, que possibilitou a negociação entre a PGFN e o contribuinte de débitos tributários. Então, nessa mesma toada, também o poder público vai perceber que se pode a PGFN, no âmbito judicial, negociar, por que não, aliás, existe todo o arcabouço legal, a PGFN negociar no âmbito de cartório, com certeza conseguiria... Menos uma atribuição que ela terá lá. Sim, e aí autorizar o cartório, olha, tais CDAs até tal valor é tanto. Até X% pode receber, né? Pode parcelar no cartão de crédito. Né? É uma alternativa que você dá para o devedor, como no próprio decreto diz, né? De negociar essa dívida. Porque é melhor, isso é um ditado da minha avó, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Sem dúvida, sem dúvida. Para o credor, então, isso é primordial, Eu acho que isso é um avanço, aliás, é uma necessidade, né? Esse avanço, todas essas providências, essas coisas que vêm acontecendo da modernidade, da informatização, da interligação, da nossa intercomunicação, porque isso é o nosso futuro. Nossas centrais nacionais, elas terão que necessariamente se falar. Você não vai precisar, primeiro, sair de casa, porque as coisas acontecerão de modo virtual. E você... Se tiver aqui um cartório, eu posso ir lá no seu cartório para pedir uma certidão do meu em Petrópolis. Você vai entrar no computador e solicitar da própria casa do cidadão. Assim como existe a CRC, né, dos RCPNs, também tem que ter uma interligação maior de outras especialidades também. Pois é, né? Eles estão interligados, mas hoje eu acho que nós pecamos por isso, porque nós já temos as nossas centrais nacionais, porém elas não se falam. Então, para o poder público principalmente, não para o particular tanto, porque é só você entrar onde você realmente necessita. Mas o poder público precisa de uma informação, ele tem que ir lá, acolá, quando ele poderia ir numa central nacional, né, notarial e registral. Aí seria a glória. Aí nós estaríamos na... Uma central só no Brasil todo para todas as especialidades. Eu costumo dizer que os bancos, eles dão aula nisso. Quando você viaja para o exterior, você pega um pedaço de plástico na rua, numa máquina, no país que você tiver, você introduz aquilo, escolhe a língua e cospe dinheiro. Você acha que quando eu botei o meu cartão lá e a máquina me deu dinheiro, que ela veio no Itaú aqui saber se eu tenho aquele dinheiro? Não, deve ter um acordo, eu imagino que deve ter um acordo internacional que o Itaú garante aquilo. Claro, sem dúvida. E a mesma coisa, você vê como nós estamos atrasados, porque as nossas centrais nacionais, elas estão foram sendo criadas, e algumas muito recentemente, né? Mas não se falam. Claro, não estão interligadas. É complicado isso. E finalmente, enfim, para finalizar, primeiro gostaria de agradecer a audiência de todos vocês, obviamente, mais uma vez ao Dr. Reinaldo. E para finalizar, a última pergunta, assim, gostaria que falasse uma palavra, digamos, de esperança, assim, para os colegas, porque tem vários colegas de protesto que eu vejo que eles estão bastante preocupados pelo fato de que, enfim, basicamente ainda não está entrando dinheiro nas serventias, quer dizer, e todos falam, olha, dezembro, 13º dos funcionários, a festa do cartório de final de ano que tem que ser pago, etc. Então o pessoal tem ficado muito preocupado. Só que também eu acho que, enfim, com o pós-pagamento. Mas eu gostaria que você me falasse a respeito dessa perspectiva para o futuro, falasse qual a sua visão de futuro para essa movimentação do protesto. Realmente é um caso muito sério, né? Porque o provimento entrou em vigor no dia 26 de novembro. Justamente o mês que suas despesas no mínimo dobram. Sim.
13º, né? Despesa o INSS, os encargos dobram também, festas, suas despesas pessoais aumentam, grande parte dos pagamentos de férias, né, com aquele terço de férias, o adiantamento, se acumulam no final do ano, isso é normal. E você, a partir do dia 26, você vê o seu fechamento lá com 0 de emolumentos, isso realmente dá um desespero tremendo. Eu estou passando por essa experiência, mas eu venho reparando que o número de títulos eles vêm aumentando, não na proporção que eu gostaria e que eu achava que iria acontecer. Você já percebeu os títulos aumentando? Eu já percebi um número... Mas isso em 2 semanas é extraordinário. Pois você já percebeu o número de títulos mas ainda aumentando? É pouco para que isso cubra o que eu receberia e com isso eu faço as minhas despesas. Mas a minha esperança maior é justamente quando entrar a duplicata virtual, que essas, como eu falei que o Rio de Janeiro e São Paulo serão... A duplicata realmente virtual, ou seja, aquelas que não existem no papel, elas virão, como o Rio de Janeiro e São Paulo serão os pilotos, elas virão em bloco de todos os devedores do Brasil, no caso de cada um no domicílio do devedor. Eu acho que isso vai ter um aumento substancial. Desculpa. Eu fiz uma conta. O que eu precisaria para que igualasse o meu recebimento mensal com as despesas, o break-even. Break-even. Eu fiz essa conta e cheguei à conclusão que eu precisaria que o meu movimento diário, vamos supor que fosse 100 títulos diários, não é, mas que fossem 100 títulos, só para conta redonda. Para que eu, na estatística do recebimento, que é em torno, como eu falei, de 40% a 50%, eu teria que crescer 300% no meu movimento diário. Aí seria o break-even point, né? Para igualar o meu recebimento, quando eu recebi os emolumentos. Então, como o meu movimento, vamos supor que se fosse 100, como eu falei, não é um absurdo passar para 300. Claro. Você vê que não é. Porque eu tinha o movimento ordinário dos bancos que estavam vindo da CRA e continuam vindo pela CRA, mas eu vinha perdendo esse movimento, mas a olhos vistos, mas perdendo de uma forma assim muito substancial, porque compensava ao banco negativar e não protestar. Em função disso tudo que nós conversamos aí, de valores díspares pelo Brasil todo, cada um com valor, a negativação muito mais barata do que o valor do protesto. Hoje o protesto é gratuito para o credor, né? A automatização do envio em bloco de uma duplicata que não é uma duplicata física, é uma duplicata virtual, que ela só pode circular no meio virtual. Então eu tenho assim uma fé muito grande que o nosso movimento, em muito pouco tempo, dependendo da entrada da duplicata virtual, o nosso movimento venha compensar através do pagamento pelo devedor, como eu disse, com um incremento de 300%, mas é passar de 100 para 300, né? Claro, sem dúvida. Não é uma coisa assim tão... Não, sem dúvida. Quem recebe 40 títulos por dia, uma média de 40 títulos por dia, é passar para 120. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, e não só isso, quer dizer, na realidade, existe todo um potencial para se chegar nesse número, porque anos atrás os cartórios de protesto todos recebiam um número muito maior de títulos e foram caindo ano a ano
por conta exatamente dessa competição com, Pois com esses birôs de crédito que eram gratuitos. É exatamente isso. Então, na verdade, o cartório de protesto, a ideia é retomar o espaço perdido. Pois é, eu no meu pensamento, seria, se não houver uma medida drástica como essa, é de graça. Isso é drástico, né? Drástico, quer dizer, demais. Mais barato que de graça é você pagar para a pessoa protestar. Então, o que acontece? Se não fosse uma medida drástica dessa, o nosso fim ou a diminuição dos nossos ganhos ia ser assim, a não compensar mais ser um cartório de protesto. Porque a despesa, a responsabilidade, número de funcionários, local, porque a nossa despesa, você tanto quanto eu, sabemos que ela é bastante alta. Se você botar em todos os níveis de despesa, foi o que eu falei, nosso ganho líquido é 30 e poucos %. Né? Tirando todos os repasses, impostos, salários e despesas de manutenção e para que o cartório funcione. Claro. Se você cai, como foi o meu caso, eu estou na atividade de protesto há pouco tempo, completou 3 anos, completaram-se 3 anos agora em julho. Esse meu movimento que eu chamava de movimento ordinário, ele caiu 50%, Alex. 50%. Meu Deus. Quer dizer, em 3 anos que você está na atividade, caiu 50%. Ou seja, fico imaginando os colegas que vêm há mais que estão há 20 anos na atividade ou mais. Que eles perderam. Então, quer dizer, 50% em 3 anos é uma taxa assim absurdamente grande. Não, é desesperadora. Então, né? na realidade, aumentar para 300%, ou seja, triplicar o movimento, não é nada de outro mundo, porque simplesmente você vai estar voltando a algo como em torno de, digamos assim, talvez o que era há 6, 7 anos atrás. Então, de repente, eu tenho espaço até para aumentar ainda mais. Né? Pois é. Não, eu acho que será maior do que isso. Essa é a minha esperança, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Então, tem que ter um pouco de calma. Infelizmente, tem que ter um pouco de reserva. Claro. Porque sem reserva você não faz fácil essas despesas. Quem tem uma outra atividade consegue compensar numa outra atividade, diminui custo, não sei. Mas por exemplo, que só tenho atividade de protesto, eu estou desde o dia 26 lançando mão das minhas reservas para poder fazer face às minhas despesas. Eu estive com o Dr. André Gomes Neto no projeto Justiça Cidadã, lá em Santa Cruz, minha terra. É nosso mestre do protesto. Com certeza, eu estive lá. Ele deixa aqui outra vez meu agradecimento em público. A excelente palestra foi muito elogiada lá em Santa Cruz por todos, como há de ser sempre, aliás, considerando a figura que é. E ele disse um dado muito importante, muito interessante, que acredito que parte dos colegas de protesto tenham, outros não, mas que eu não particularmente não sabia e fiquei impressionado. Quer dizer, o Estado de São Paulo, que já tem o pós-pagamento de títulos há 10 anos, o Estado de São Paulo é mais ou menos 33% do PIB nacional, 1/3 do PIB nacional. Porém, o movimento de protesto, só o Estado de São Paulo, ele é de 56% do movimento nacional de protesto, ou seja, é um movimento de protesto que é desproporcionalmente grande em relação à economia. Por isso eu falei que o melhor... Ou seja, os outros estados todos, que são 2/3 da economia, ficam com 44% do movimento de protesto, ou seja, 2/3 do PIB ficam com menos da metade do movimento de protesto. Por isso eu falei que a mudança da praça de pagamento... Fora a mudança de praça de pagamento. Isso foi primordial, porque vai tirar de São Paulo esse protagonismo da cobrança dos títulos. Porque como os bancos estão em São Paulo... Eles preferem colocar lá. Não, é muito mais fácil, e eu não sei se existe uma captação, eu não sei, mas... Você não consegue, por exemplo, se eu for a agência do Bradesco, de Itaú, Caixa Econômica em Petrópolis, o gerente ele não tem autonomia de protestar comigo, ele pode ser meu amigo.
A coisa é feita em São Paulo. A coisa é da matriz, é a matriz que diz quem. Tanto que o banco, uma exceção, a única que não está interligada na CRA é a Caixa Econômica Federal. Uhum. Todo dia vai uma pessoa lá no cartório, dá entrada em 2 títulos e pagava. Uhum. Pagava, mas um funcionário. Um portador da Caixa Econômica. Portador da Caixa Econômica chegava todo dia, todo santo dia, mas não passava de 2 títulos. E pagava os emolumentos. Isso é inviável em termos de Brasil e de modernidade hoje. A gente imaginar que todos os bancos vão mandar um portador. Pô, imagina? E com título e pagamento, realmente é surreal. Da Caixa Econômica aí isso. Aí que não iria protestar mesmo, mas eu sou do tempo porque as pessoas diziam, vou sujar seu nome no cartório. Uhum. Né? Vou botar seu nome no cartório. Hoje eles dizem, vou botar seu nome no birô. Só que agora esperamos que essas medidas todas o cancioneiro popular volte a falar do cartório de protesto, que é exatamente a nossa Hoje eu falo, perspectiva. Inclusive, em função dessas novidades todas, eu criei um departamento de captação muito pequeno. Peguei um funcionário meu ocioso, falei, olha, vai aos clientes, vai ao potencial cliente, vai ao gerente do banco e diz que o protesto hoje é gratuito, sem dúvida. Com isso fica para o devedor. Sem dúvida. O gerente fala, é mesmo, não é possível, não sabia de nada. Isso eu acredito mas ele não que pode fica, fazer nada. Claro, mas eu acredito que fica para todos os colegas aqui, porque nós temos uma capilaridade imensa. Os birôs de crédito, obviamente, não tem. Mas é tudo automatizado. Então, sim. Mas pela capilaridade de presença em todos os municípios do Brasil, a mediação se faz necessário os colegas eles irem, de repente, às maiores empresas de cada lugar e apresentarem e terem um departamento para apresentar essa novidade. Eu não sei se porque vai chegar neles mais cedo ou mais tarde, mas vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então, se a gente apresentar, se a gente conscientizar a população, os empresários a respeito disso, essa virada do protesto ela consegue ser feita mais cedo. Rapidamente, para que nós terminemos, logo após o provimento, eu não sei se você chegou a ver, foi anunciado na televisão, na Rede Globo, no horário nobre. Negocia a Serasa. A Serasa partiu para a negociação dos débitos, mandando um ônibus. Você falou da capilaridade, me ocorreu isso. Então, o ônibus da Serasa vai estar em São Gonçalo. O ônibus negocia sua dívida. Então, eles já querem partir na frente do cartório. Realmente nós sofremos uma competição complicada. Mas desleal. Mas, de qualquer forma... Mas o nosso serviço ele é mais eficiente, ele é mais... agora rápido, porque informatizou totalmente, e com a segurança jurídica e a fé pública, né? Então tudo isso, por mais que eles queiram, eles não nos alcançam. Sem dúvida. Né? Sempre. Olha, eu agradeço essa oportunidade, foi um prazer assim... Agradeço demais aqui a presença do Dr. Reinaldo, um aprendizado sempre muito grande aqui estar com o nosso presidente, um prazer de ter ele aqui nessa tarde maravilhosa. E, enfim, deixar aqui um agradecimento especial. Eu que agradeço. Você realmente é um colega muito querido, é um diretor especial e eu queria deixar um abraço aos nossos colegas, desejar, aproveitando que não vou poder estar com todos, um santo e abençoado Natal, um ano novo venturoso. E nós do Proteste, com certeza, com um aumento, um incremento de 300% no nosso título. O Natal do ano que vem vai ser diferente. Vai ser compensado. Natal 2020 vai ser diferente do Natal agora de 2019. E isso vai acontecer. Estamos juntos, sempre. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu repito aqui os votos de Feliz Natal do nosso presidente. Um ótimo ano novo. E agora em 2020... talvez possamos até pensar no final do ano que vem um outro Café Noreg sobre protesto para falar do resultado disso tudo. Eu acho que para ter esse retorno daqui a um ano, e aí você fala, olha, foi tantos por cento, tem estatística completa,
Seria interessantíssimo. Aqueles 300% eu fui muito pessimista, aumentou 600%. Assim todos esperamos que o nosso presidente esteja, sempre esperamos que ele esteja certo, só que nessa que ele esteja errado para menos. Enfim, então, muito boa tarde para todos e mais uma vez pela audiência, muito obrigado e até o próximo Café no Oreg.